Este podcast é um oferecimento da nova série de tratores 6M da John Deere. A conexão entre melhores decisões e maior performance na sua safra. Acesse johndeere.com.br ou visite um concessionário John Deere. Olá para todos que nos ouvem aqui no Agrotalk, o podcast agro da Climatempo. Hoje meu convidado é o Sr. Roberto Rodrigues, ex-ministro da Agricultura e coordenador do Centro de Agronegócios da Fundação Getúlio Vargas. Sr. Roberto, é um prazer recebê-lo aqui no Agrotalk. Prazer é meu, Angela. E alegria estar com você aqui. Sr. Roberto, eu queria falar um pouco sobre agora a sexta estimativa de safra 2019-2020, divulgado agora recentemente pela Conab, que aponta um crescimento de 4,1% na produção de grãos em comparação à temporada passada. Me chamou a atenção também a área semeada, que tem uma expectativa que sejam cultivados aproximadamente 65 milhões de hectares. Eu queria saber do senhor, diante de tudo isso, né, a gente vê que a soja manteve aí uma tendência de crescimento e a gente começa a reparar que o milho aí largou aí numa pista de um aceleramento aí constante, chegando próximo da soja. Eu queria, na sua opinião, como que o senhor observa esse cenário do milho, se ele está ganhando destaque junto com a soja no mercado? Bom, Angela, em primeiro lugar, sobre a previsão de safra, você já citou dois números importantes aí. A produção crescerá 4%, aproximadamente. Mas a área plantada crescerá 1,2%. Ou seja, a produtividade cresceu mais do que a área plantada. Isso aqui é fundamental. Porque esse negócio de volume de safra, recordes, é muito importante, interessante, mas não tem valor do ponto de vista científico, tecnológico e até mesmo de renda, né? O valor da agricultura brasileira, do produtor rural brasileiro, é que ele incorpora a tecnologia cada vez mais, todo ano mais tecnologia, está aumentando a produtividade. Isso é que é fantástico. Você reduz a demanda por terra e aumenta a produção. Então, esse é o quadro mais importante do que nós estamos observando na safra desse ano. Praticamente todos os produtos tiveram aumento de produtividade, menos o milho, né? O milho cai a produtividade da segunda safra. Sim. Mas há uma explicação para isso. Como choveu muito em janeiro, fevereiro, atrasou a colheita da soja. E com isso estreitou a janela do plantio de milho. Vamos plantar milho mais tarde um pouco e isso significa uma possível redução de produtividade. Então, o milho é o único produto cuja produtividade média cairá alguma coisa em torno de 3,5%. Todos os demais produtos aumentaram a produtividade. Então, é um fator relevante porque o milho, como você disse muito bem, ganhou uma precificação espetacular em função da questão da peste suína africana e outros fatores que reduziram a oferta de carne no mundo. Então, ter mais suíno, mais frango, até mesmo mais carne bovina, depende muito de mais milho. Por isso que o preço explodiu maravilhosamente para o produtor rural. Felizmente é um ano positivo. Agora, o cenário não é um cenário de piora, né? O coronavírus andou complicando um pouco a situação. Mas se você olhar os resultados de fevereiro, por exemplo, as exportações de carne para a China, que é o importante nesse momento, diminuíram um pouquinho em volume, mas muito mais em valor, por causa da valorização cambial também. Então, eu vejo um horizonte positivo esse ano, tanto para a soja como para o milho. Não vejo uma expectativa de que as coisas se deteriorem no curto prazo. Obviamente, surgiu um novo elemento na parada, que é a questão do petróleo, né? Com o preço despencando e que pode produzir um efeito negativo nos mercados no médio e longo prazo. Então agora tem que aguardar um pouquinho para ver como essas coisas vão acontecer. Quanto ao coronavírus, por enquanto, a prejuízo para exportações não foi relevante e até o contrário, foi mais valor do que no ano passado. Sim, eu até quero entrar nesse assunto de coronavírus, sobre o petróleo, um pouquinho mais adiante, mas eu queria comentar sobre o arroz, porque essa safra também apresentou redução de 2,4% na área cultivada. Mas o volume aumentou. Exatamente, o volume aumentou, mas a gente
observa que de uns anos para cá o produtor de arroz no Rio Grande do Sul, ele vem enfrentando várias entraves, né? Agora, esse ano também, eles tiveram aí um aumento dessa área cultivada, mas eu observo que o Rio Grande do Sul está passando por um momento muito difícil com relação à estiagem. O produtor de arroz, ele vem carregando aí algumas taxações tributárias e há muito tempo vem acontecendo isso com o produtor. Esse cenário, ele pode mudar para o produtor de arroz? Ele pode sentir aí, mais adiante, num futuro próximo, uma melhora nesse quadro? Ângela, é uma pergunta difícil de responder, né? Você colocou anteriormente a questão da seca no Rio Grande do Sul. Foi impressionante, viu? Em algumas áreas, a produção de milho caiu 25%. Sim. Soja, tem áreas colhendo 10 sacos por hectare, 15 sacos por hectare. Então foi uma seca terrível que afetou uma boa parte do Rio Grande do Sul. A questão do arroz é uma questão muito mais delicada, né? Porque tem o custo do arrendamento da terra, que é caro, é elevado. E tem o custo da concorrência. Sim. Do arroz do Uruguai, que é feito para o brasileiro, basicamente. Sim, né? E até da Argentina. Então nós temos um problema no Rio Grande do Sul sistêmico, é uma coisa que se arrasta ano após ano, sem uma solução definitiva. Eu acredito que a solução virá com a reestruturação do sistema, né? Em que o arrendamento de terra tem um valor diferenciado de acordo com a renda que o setor possa oferecer. Nós estamos sempre no Rio Grande do Sul sofrendo com uma margem cada vez mais estreita num produto que é essencial ao Brasil inteirinho. Exatamente. A gente fala muito em recorde de produção, né? 249 milhões de toneladas de grãos. Aliás, o IBGE está dizendo isso, a Conab fala até um pouco mais, já fala até 252 milhões de toneladas, acima do que o IBGE está propondo. É muito interessante observar que a gente tem recorde ano após ano, mas não acho que seja um tema central, né? O central é a renda. Sim. O produtor tem que ter renda, senão o que adianta ter recorde? Ele não consegue fazer produção nenhuma, né? O caso do arroz, acabou de citar o caso do arroz aí. Tem recorde, mas não tem renda. Então é uma dificuldade manter esse processo de recordes sucessivos. Estamos mantendo graças à tecnologia. Agora, o que eu queria combinar com você é o seguinte. Vamos lá, arredondando. 250 milhões de toneladas de grãos, 54 milhões de sacos de soja, 650 milhões de toneladas de cana-de-açúcar, 50 milhões de sacos de café, açúcar. Depois você entra leite, carne, soma tudo que o Brasil produz, passa de 1 bilhão de toneladas por ano. Exato. Isso é que é um número extraordinário. O Brasil produz mais de 1 bilhão de produtos agrícolas por ano. É um número que poucos países do mundo conseguem alcançar. Acho que esse que é um tema que nós precisamos olhar com mais carinho. E aí sim, a gente desborda para o tema que você vai tocar, que é o tema do PIB. Né? 2019, PIB brasileiro, mais uma vez, foi um desastre. 1,1%. O crescimento do PIB é muito pequeno. E outras, são anos sucessivos de PIB fraco, pequeno. Desde 2016 vem nesse ritmo, né? Com uma característica, investimentos pouquíssimos e, portanto, criação de empregos pouquíssimos também. Ou seja, nós não estamos saindo desse atoleiro da falta de investimentos, que gera falta de empregos, que gera um PIB pequeno. Mas, de novo, a agricultura teve um crescimento de 1,3%. Exato. A indústria, 0,5%, serviços, 1,2%. De novo, o que salvou o PIB do Brasil, o que salvou esse PIB pequenininho, foi o agronegócio, foi a agropecuária brasileira. Até o crescimento foi puxado pelo cultivo do milho, né? Algodão, laranja, feijão. É extraordinário esse crescimento do agro no país. E aí eu queria saber o seguinte, na sua análise, né? O desempenho desse crescimento do PIB, ele continua ancorado no consumo das famílias e no agronegócio, né? E nas exportações, né? Nas exportações. O consumo das famílias brasileiras, que é uma coisa meio milagrosa, estacionou no nível superior ao que estava um ano atrás. Melhorou o consumo das famílias brasileiras. Mas o que é relevante nesse momento é a exportação. E aí sim é que o tema coronavírus pode ter um desenlace negativo. Por enquanto, como eu disse antes, o efeito não é perverso para a agricultura. Estou exportando. Agora, o que está acontecendo é uma importação menor, sobretudo de componentes. Então, as fábricas brasileiras de automóvel, máquinas agrícolas, tratores, etc., estão começando a sofrer
uma redução de oferta de componentes. E isso pode perturbar lá na frente a produção industrial, a indústria de transformação, né? E também insumos, podemos ter perda de insumo. Então, eu me preocupo muito mais com o efeito do coronavírus na redução das importações do que das exportações. Porque, por enquanto, a coisa vai andando relativamente bem. Agora, óbvio, se demorar 6 meses, vai ter um reflexo na economia global muito mais grave do que estamos tendo até agora. Né? Exatamente. Só lembrando aqui os nossos ouvintes que a China é o nosso maior comprador, né? Exatamente. Então, as empresas chinesas que deram férias coletivas, abreviando este consumo, então começa agora um certo temor em relação aos preços dos produtos agrícolas para se estabilizarem num nível baixo. Então, fica aquele temor, né, no mercado. Sem falar na logística, né? Isso. A economia vai parando, o pessoal para de andar de caminhão, para de transportar, os portos vão ficando com menos mão de obra. Então você pode ter um problema de logística complexo lá na frente. Por enquanto, a coisa não está ameaçando o país ainda. E infelizmente, o coronavírus na China está começando a cair também. Exato. Embora cresça em outros países do mundo todo. A Itália está um sofrimento Sim. horroroso, né? Mas vamos ver, o que vai depender mesmo é a duração da gripe, do coronavírus. Se acabar dentro de 30 ou 60 dias, o efeito será pequeno. Diante desse impacto todo, como que o agronegócio ele vai poder contribuir para diminuir esse impacto do coronavírus e do dólar que vão causar aí nas commodities? Será que o agro pode? O que ele vai poder fazer para ajudar nesse cenário agrícola e, é claro, na produção de alimentos, né? Que tudo isso também está dentro da produção de alimentos do país e também do mundo. Bom, você já colocou até o dedo numa ferida central. Você pode não comprar roupa, nem sapato, nem carro, mas comida tem que comprar. Exatamente. Né? A pessoa fica sem comprar roupa, mas não fica sem comer, né? Exatamente. Então, só essa afirmação já dá uma dimensão da importância do agro para o Brasil e para o mundo. O agro brasileiro para o Brasil e para o mundo. O que nós temos que fazer? Produzir. Nós temos que produzir. Nós não podemos parar esse processo gigantesco que nós temos no Brasil, brilhante, vibrante, de uma agricultura sustentável, com tecnologias que vão chegando cada vez mais rigorosas, com inovações espetaculares, inclusive na área de gestão. Nós temos uma revolução silenciosa no Brasil na área de tecnologia e gestão, que é espetacular. O que tem de startup nascendo aí hoje, Exatamente, com instrumentos de gestão, são coisas notáveis. Então, o que é preciso é isso, é manter o ritmo, não, como fala na roça, não vão afinar para as ameaças, vamos enfrentar sem medo esse processo todo, porque o mundo precisa da gente. Né? Tem um estudo feito pela OCDE, que no ano passado o SDA confirmou, de que em 10 anos a oferta mundial de alimentos precisa crescer 20% para que ninguém tenha fome no mundo. Mas, para que o mundo cresça 20%, diz o SDA, não somos nós, nós temos que crescer 40%. Ou seja, o Brasil precisa crescer em 10 anos o dobro do que o mundo crescerá para que não haja fome. E isso é um papel que se espera do Brasil, nós não podemos deixar de cumprir esse papel. Com certeza. O Brasil hoje é o 9º produtor de petróleo do mundo, né? Em um mercado liderado aí por Estados Unidos, Arábia Saudita, Rússia. Isso. E essa commodity tem um peso significativo na pauta das exportações brasileiras, atrás aí da soja e à frente do minério de ferro. O senhor pode explicar para os nossos ouvintes como que a queda do preço do petróleo pode afetar o Brasil? Bom, pode afetar positivamente e negativamente. Positivamente, é possível que os preços dos derivados de petróleo, sobretudo gasolina e diesel, caiam. É possível que caiam, né? E se caírem, você vai ter uma redução de custo de transporte, o que é positivo, porque a movimentação de safras fica mais flexível, mais fácil, e você pode ter uma renda melhor para o setor produtivo de transporte. Negativamente, é direto no setor de produção de etanol. Né? O etanol, sobretudo o etanol de cana, o álcool de cana, combustível tão importante, o grande exemplo que o Brasil deu para o mundo inteiro nos anos 70 para o álcool, ele tem uma ligação com o preço da gasolina. O álcool só é competitivo até 75% do preço da gasolina na bomba. Isso. 75% da gasolina, a gente compete. Abaixo disso, é muito competitivo. Se a gasolina cair de preço, o álcool não cai, porque o álcool não depende do petróleo. Ele depende do custo de produção da cana, do custo industrial, de toda a questão de logística, etc. Então, o álcool pode ser que sofra uma
incompetência competitiva. Não competir mais com o preço da gasolina, porque a gasolina vai cair de preço. Então, isso pode ser uma tragédia. Porque o setor sucroenergético, o setor canavieiro, vem sofrendo muito desde o tempo da Dilma Rousseff. Quando a presidente Dilma Rousseff fez uma coisa horrorosa para o setor, porque ela tentou conter a inflação segurando o preço da gasolina. Então comprava lá fora por um preço X, vendia aqui no Brasil por menos X. Né? Quebrou a Petrobras e quebrou a agroenergia também, porque o etanol parou de competir com a gasolina subsidiada. E isso foi um desastre para o setor que até hoje vai se arrastando. Tem reflexos, né? E graves, né? E quebrou muita gente. Sim. Muitos quebraram. Esse ano, o cenário era melhor. Porque além do etanol, cujo consumo aumentou muito, porque a melhoria da situação, consumo das famílias, né? O açúcar, que estava num preço muito baixo, por causa da produção excedente na Índia, reduziu-se. Ainda tem uma queda de produção de 12%. Então, o estoque mundial de açúcar caiu. Os preços vinham subindo. Então, só o preço do açúcar, melhor o preço do etanol, o setor ia ter um ano bom esse ano aqui. Choveu bastante em janeiro e fevereiro, então o canavial está bonito, vai ter a produtividade alta. Então, era um cenário positivo. De repente, vem esse negócio do petróleo aí, dá uma cacetada na cabeça do setor, que eu não sei como é que vai ser. Se esse preço não for arrumado logo, e eu espero que seja, nós vamos ter graves problemas no setor da cana-de-açúcar e é possível que haja muita quebradeira ainda nesse ano. Exatamente, porque, segundo a Rússia, eles podem aguentar essa queda de braço 10 com a Arábia anos. Saudita 10 anos, né? De 6 a 10 anos. Então, diante disso, aqui no Brasil, as usinas poderão, vamos pensar, supor, né? Aqui no Brasil, elas vão poder produzir mais açúcar em função dessa discussão, né? As usinas que podem fazer os dois, mas tem usina que faz só álcool. Exatamente. Né? Então, assim, fica aquela pergunta, será que há uma possibilidade da retomada do açúcar? Será que as usinas vão conseguir redirecionar a chave para o adoçante, né? Deixando o etanol ali em segundo plano? Eu acho que isso vai acontecer naturalmente, porque, como eu disse, os preços do açúcar devem subir um pouco, então todo mundo vai procurar fazer o máximo de açúcar possível. Mas o que acontece? Um país como o Brasil, um país gigantesco, é o maior exportador mundial de açúcar. De repente, você entope o mercado mundial de açúcar e os preços caem também. Então, o cenário piorou muito para o setor com a questão do petróleo. Muito. Espero que essa coisa se resolva rapidamente. Né? Anteriormente, o senhor estava falando um pouco da gasolina e do etanol. Uma das minhas perguntas é o seguinte. Muitos consumidores abastecem, né, como a gente comentou aqui, com a gasolina. O álcool já é ideal para abastecer quando ele está em torno de 70% do preço da gasolina. O senhor tem um palpite sobre qual postura a Petrobras vai adotar, se vai reduzir o preço dos combustíveis e em quanto isso se vai reduzir mesmo? O senhor tem um palpite? Palpite eu não tenho, mas eu estou ouvindo o que a Petrobras fala e o que o governo não fala. E o que estão dizendo é que vão manter a política. E a política é a seguinte, cai o preço internacional, cai o preço interno também. Então seria uma coisa natural. Para compensar isso, teria a CID. A CID é aquela tarifa que foi criada nos anos 90 ainda, exatamente para compensar momentos de dificuldade na área dos combustíveis. Mas é uma tarifa, é um tributo. E o presidente da República tem dito peremptoriamente que não vai aumentar tributo nenhum. Então vamos ver como é que situação nós vamos encontrar. Se a CID não subir e o álcool despencar junto com a gasolina, vamos ter uma crise do setor, eu acho que pode ser uma crise trágica. Então, alguma medida tem que ser tomada. Com o RenovaBio, foi criado um certificado que pode ser negociado em bolsa por parte das usinas produtoras de açúcar e de álcool. Se isso for implementado rapidamente, pode haver uma compensação, né? Que não atenderá, porém, o produtor de cana, esse não tem nenhum certificado que o garanta. O usineiro tem, o produtor de cana não. Então é preciso criar mecanismos que garantam ao produtor de cana independente uma tábua de salvação. Senão não tem um desastre muito grande. Senhor Roberto, recentemente teve aqui em São Paulo uma feira internacional de alimentos que analisou as tendências do consumo em todo o mundo, né? Foram apresentados aí tecnologias para produção e um pouco aí do cenário da situação econômica global.
A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, o senhor já até mencionou ela aqui, divulgou também que o mundo crescerá menos do que originalmente. Eles até projetaram, rebaixaram, né, esse crescimento para 2,4%. O senhor esteve nessa Feira Internacional de Alimentos, abriu a feira, palestrou nesta feira. Qual foi a movimentação da feira? O que o senhor observou essa feira e os produtores que estavam lá, os empresários também que estavam nessa feira? Como que foi o cenário? Foi de otimismo? Bom, em primeiro lugar, essa feira chama-se Anufood. Anufood é uma filha de uma feira alemã de alimentos chamada Anuga, que acontece bienalmente na Alemanha, na cidade de Colônia, na Alemanha. Então nós fizemos um acordo, a FGV, onde eu trabalho, fez um acordo com a empresa que promove a feira lá e criamos a feira aqui no Brasil. O ano passado foi a primeira versão, esse ano foi a segunda versão. No ano passado, nós tínhamos mais ou menos 5 mil metros quadrados de estandes ocupados. Esse ano aumentou 50%. E foi um aumento complicado, porque com coronavírus, com a crise de investimento do governo, com a situação complicada do Brasil, a crise política brasileira, o interesse do Brasil é um interesse restrito. Mesmo assim, aumentou 50% a área ocupada por empresas brasileiras. Qual é o objetivo dessa feira? É mostrar a indústria de alimentos do Brasil para o mundo, naquele conceito de que o Brasil pode alimentar o mundo inteirinho durante os próximos 40 anos com tranquilidade, aumentando a produtividade e agregando valor às commodities agrícolas. Então, esse é o objetivo da feira, mostrar o potencial brasileiro. E isso foi mostrado. A indústria de alimentos brasileira mostrou a sua competência, a sua capacidade de ampliar produção e produtividade com a tecnologia mais moderna do mundo. Então, o Brasil mostrou uma cara muito mais positiva para alimentos de toda a natureza, né? O que está acontecendo, porém, que eu acho uma coisa que vale a pena tratar aqui, é que vários dos expositores, sobretudo estrangeiros, mostraram uma possível tendência de mudança de hábitos alimentares, né? Por exemplo, há muita crescente demanda por produtos de origem vegetal, em detrimento da carne, né? Que é uma coisa discutível, mas, enfim, é uma tendência, né? Isso significa que nós precisamos estar muito atentos a esse processo, porque se o mundo buscar mais produtos de proteína vegetal do que animal, tem que produzir aquilo que o mundo quer comprar, não adianta produzir uma coisa que o mundo não quer comprar. Exato. Então, há uma tendência de mudança de hábitos alimentares que é muito lenta, mas é uma tendência. Então, precisa estar atento a esse processo todo para que a gente tenha uma produção agrícola e agroindustrial compatível com o que o mundo deseja. Ficou muito claro também, mais uma vez, obviamente, que o grande desafio da humanidade, o principal desafio da humanidade no século XXI é compatibilizar a oferta de alimentos, a população que cresce enormemente, com a preservação dos recursos naturais. Ou seja, o tema ambiental não é um tema de moda, não é um tema eventual, casuístico. É um tema estrutural, óbvio. E que a juventude do mundo inteiro casou com esse tema. A juventude quer cuidar do meio ambiente. Felizmente, essa visão está instalada no mundo inteiro. Agora, é preciso tratar isso cientificamente, com verdade, e não com uma informação distorcida ou com uma visão nem sempre real. Ou seja, a percepção do fato é diferente da realidade do fato. E a questão ambiental tem que ser tratada com verdade. É um tema absolutamente fundamental para a humanidade, hoje e no futuro mais ainda. Então é preciso tratar isso com ciência, com tecnologia e com verdade, para que não haja uma distorção do entendimento, da percepção das coisas. Senhor Roberto, eu queria saber um pouco sobre como que está sendo coordenar o Centro de Agronegócios da Fundação Getúlio Vargas. O senhor agora coordenando essa equipe toda. O que a FGV está propondo aí para os próximos 6 meses, próximo trimestre? Bom, essa coordenação, de certa forma, coroa a parte da minha vida, fui ligado à academia, né? Eu dei aula na Unesp de Jabuticabal há 30 e tantos anos, né? E na universidade pública você tem que se aposentar com 70 anos, é tal da compulsória, né? Então eu já estou fora da universidade há 8 anos.
Mas o convite para vir para a GV foi muito oportuno porque me permitiu continuar a vida acadêmica. A GV tem 3 áreas fundamentais. A primeira de cursos, então temos um mestrado, que aliás é um mestrado notável, porque é o único no Brasil, é um mestrado em gestão de agronegócio, que é feito por 3 instituições, a GV, a Exalc, Piracicaba, e a Embrapa. Então são 3 instituições AAA que tem um mestrado único no Brasil. É espetacular e vai indo muito bem, com sempre uma demanda por alunos de alto nível, com uma sofisticação tecnológica muito interessante. Além disso, tem os MBAs. Nós temos MBA em várias cidades do Brasil, é o mesmo MBA, fazemos em parceria com universidades locais, tem mais de 15 no Brasil inteiro e crescendo, a demanda está crescendo cada vez mais. Então a parte de cursos é fundamental, é a função da faculdade ensinar. Mas além disso, nós trabalhamos com projetos também e com consultorias, né? A parte de projetos depende muito da demanda. Nós estamos olhando muito projetos ligados à questão ambiental. É uma coisa que a mim me interessa muito. Então nós temos uma instituição lá chamada Observatório ABC, que é um sistema de monitoramento do que está acontecendo com a agricultura de baixo carbono. Integração da pecuária, reflorestamento, redução do desmatamento, são temas ligados à questão ambiental, que dá uma dimensão muito clara de ações que estão sendo desenvolvidas e o resultado delas. E aí isso implica trabalho do Ministério da Agricultura, BNDES, Banco do Brasil, com um resultado maravilhoso, vai indo muito bem. E fazemos, em alguns casos, consultorias também. Cada vez mais, porque havia uma instituição na GV que cuidava da consultoria e agora está passando para os centros especializados. Então, estamos trabalhando nessa área. E mais recentemente, nós trouxemos para o GV Agro uma área de direito. Sobretudo, a questão do direito ligado à agricultura com um rebate para a questão econômica. Né? Tá. Como cuidar da questão do direito ambiental, trabalhista, agroindustrial, toda a área de direito, Código Florestal, etc., mas olhando a economia, porque a nossa escola é a Escola de Economia da Getúlio Vargas. E a direção geral da GV decidiu fazer uma agregação de valor na GV Agro. A GV Agro é da Escola de Economia. São Paulo a GV tem 3 escolas, a Economia, Administração e Direito. E agora a GV Agro participa das 3 escolas de uma unidade só de GV Agro. Então isso vai dar um salto muito grande de atuações para a GV na área de integração das 3 faculdades e dos especialistas em cada uma delas. E eu espero com isso que os nossos MBAs e o mestrado também ganhem uma nova dimensão para uma área que até então estava esquecida, que era do direito, a área da justiça judicial. Seu Roberto, para finalizar, eu queria que o senhor falasse um pouco quais então as suas perspectivas para o agronegócio agora para este ano de 2020. O senhor continua otimista com esse crescimento? Eu continuo esperançoso, né? Otimismo é uma palavra um pouco forte nesse momento, porque a crise do coronavírus, de novo, não sei quanto tempo vai durar, né? Mas se a OMS está falando em pandemia global já, então, se essas coisas tiverem uma dimensão muito longa, haverá efeito negativo no mundo inteiro, para a economia do mundo inteiro. Obviamente, uma economia sofrendo no mundo inteiro nós seremos impactados. Terá um rebate no agronegócio brasileiro. Hoje, o governo brasileiro está falando em contingenciar o orçamento, já está olhando uma redução de investimentos, que já é pequeno no Brasil, né? Isso pode afetar a economia e tem um reflexo no consumo das famílias e, portanto, na relação oferta e demanda de produtos agrícolas. Agora, numa situação normal, ou seja, se esse surto se resolver rapidamente, nós vamos continuar crescendo, vamos ter outra safra grande no ano que vem a ser plantada, e se as condições de clima foram favoráveis, e aí você vai ajudar muito a gente nesse processo todo, né? É verdade. Nós precisamos muito do clima-tempo, nós vamos ter uma definição para a próxima safra também bastante esperançosa. Então eu tenho esperança que o agro continue crescendo, mais do que o PIB brasileiro, por causa que eu te falei, a redução da importação de componentes pode afetar de novo a indústria, né? Espero que não, porque a indústria é importante que ela cresça cada vez mais para agregar valor da produção agrícola, mas eu diria para você que eu estou com esperança de que o agronegócio seja mais uma vez uma grande boia para a economia brasileira. Seu Roberto Rodrigues, eu gostaria de agradecer a sua participação aqui no AgroTalk, que é o podcast agro da Climatempo.
Foi um imenso prazer tê-lo aqui conosco no Agrotalk, Foi trazendo esse conhecimento e um pouco das suas análises para os nossos ouvintes. Muito obrigada. Eu que agradeço, conte sempre comigo, viu, Ângela? Obrigado. O podcast Agrotalk fica por aqui. Eu vejo você na próxima edição com um novo episódio. Até lá. Este podcast teve oferecimento da nova série de tratores 6M da John Deere, a conexão entre melhores decisões e maior performance na sua safra. Acesse johndeere.com.br ou visite um concessionário John Deere.